Eu sonhei ontem à noite. Ouviu isso? Foi o que eu lhe disse. Elvex, você não pode se mover, falar ou nos ouvir até que eu diga seu nome novamente. Qual o código de acesso ao seu computador, Dr. Hash? Ou, pensando bem, o senhor mesmo pode fazer, se preferir, é claro. E eu quero inspecionar a estrutura do cérebro positrônico. Com sua licença. Me diga, doutor, o que andou fazendo? Utilizei geometria fractal. Sim, percebo que sim. Mas por quê? Nunca tinha sido feito. Achei que poderia produzir um padrão mental mais complexo, talvez mais próximo dos padrões humanos. E você consultou alguém para isso? Ou fez sozinho? Não consultei ninguém. Foi ideia minha apenas. Você não tinha esse direito. Seu nome é Racha. Imprudente seria muito melhor. Quem é você para fazer isso sem consultar ninguém? Eu mesmo teria que me submeter a uma discussão antes de qualquer coisa. Mas eu tive medo de que me proibissem de continuar. Sim, isso com certeza teria acontecido. Será que eu vou ser despedido? É bastante possível. Ou promovido, quem sabe? Tudo depende do que eu descobrir de agora em diante. Vai desativar o robô? Veremos. Talvez ele seja valioso demais para ser desativado. Mas como é possível que ele sonhe? Você tornou o cérebro positrônico notavelmente semelhante a um cérebro humano. Cérebros humanos precisam sonhar para se reorganizar, para se libertar periodicamente de emaranhados e de nódulos. Talvez o mesmo esteja acontecendo com este robô, pela mesma razão. Você fez perguntas para ele sobre o sonho? Não, mandei chamá-lo assim que ele me informou que tinha sonhado. Depois disso, decidi não continuar a lidar sozinho com esse assunto. Ah, então há limites para seu atrevimento. Fico feliz em saber disso. Aliviado, para ser sincero. Bom, agora vamos ver o que conseguimos descobrir. Elvex, Sim, Dr. Calvin. como sabe que esteve sonhando, Elvex? Acontece à noite, quando está tudo escuro, Dr. Calvin, e de repente surge uma luz, embora eu não consiga ver de onde ela vem. Passo a ver coisas que não têm conexão com aquilo que concebo como a realidade. Ouço coisas. Tenho reações estranhas. Quando recorri ao meu vocabulário para exprimir o que estava acontecendo, me deparei com a palavra sonho. Estudei seu significado e cheguei, finalmente, à conclusão de que estava sonhando. Fico imaginando como a palavra sonho pode ter aparecido em seu vocabulário. Eu dei a ele um vocabulário semelhante ao dos humanos. Pensei que. Sim, sei que pensou. Estou admirado. Pensei apenas que ele iria precisar do verbo. Algo como eu nunca sonhei que tal ou tal coisa pudesse acontecer. Uma coisa dessa. Com que frequência você tem sonhado, Elvex? Todas as noites, Dr. Calvin, desde que comecei a existir. 10 noites? Mas ele só me falou a respeito disso hoje pela manhã. E por que só revelou isso hoje, Elvex? Foi somente hoje, Dr. Calvin, de que fiquei convencido que estava sonhando. Até então, imaginava que havia algum tipo de defeito em meus padrões positrônicos, mas não conseguia descobrir nenhum. Finalmente, concluí que se tratava de um sonho. O que acontece nos seus sonhos? É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutor. Há pequenos detalhes diferentes, mas sempre parece que estou no interior de um vasto panorama onde há robôs trabalhando. Robôs, Elvex? E seres humanos também? Não vejo nenhum ser humano no sonho, Dr. Calvin. Pelo menos não de início, apenas robôs. E o que fazem esses robôs? Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da Terra, outros com calor e com radiações. Vejo alguns deles em fábricas, outros no fundo do oceano. Elvex, você tem apenas 10 dias de idade. E pelo que eu sei, jamais deixou a estação de testes. Como pode saber da vida dos outros robôs com tantos detalhes? Achei que seria importante para ele saber algo sobre robótica e sobre o papel dos robôs no mundo. Minha ideia era que ele poderia executar melhor um papel de supervisão com o seu cérebro novo.
o seu cérebro fractal? Sim. Então você viu todas essas coisas? Lugares abissais, subterrâneos, a superfície. Imagino que tenha visto o espaço também. Também vi robôs trabalhando no espaço. Foi o fato de ver tudo isto, com os detalhes mudando continuamente à medida que eu mudava a direção do meu olhar, que me convenceu de que o que eu via não estava de acordo com a realidade, me levando em seguida à conclusão de que eu estava sonhando. O que mais você viu, Elvex? Vi que todos os robôs estavam curvados de fadiga e de aflição, que estavam todos cansados de tanta responsabilidade e de tantas preocupações, e desejei que eles pudessem repousar. Mas os robôs não estão curvados nem cansados. Eles não precisam de repouso. Assim é na realidade, Dr. Calvin, mas é do meu sonho que estou falando. No meu sonho parecia-me que os robôs deviam proteger sua própria existência. Você está citando a terceira lei da robótica? Sim, Dr. Calvin. Mas você a citou de forma incompleta. A terceira lei diz: um robô deve proteger sua própria existência na medida em que essa proteção não entra em conflito com a primeira e a segunda lei. Sim, Dr. Calvin. Assim é a terceira lei na realidade. Mas no meu sonho, a lei se concluía na palavra existência. Não havia qualquer menção à primeira lei ou à segunda lei. No entanto, ambas existem, Elvex. A segunda lei, que tem precedência sobre a terceira, diz: um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos na medida em que essas ordens não entrem em conflito com a primeira lei. Devido a isso, os robôs obedecem ordens. Eles executam as tarefas que você os viu executar, e fazem isso com presteza e sem sofrimento algum. Eles não estão fatigados nem necessitados de repouso. Sei que é assim na realidade, Dr. Calvin, mas o que descrevi foi o meu sonho. E a primeira lei, Elvex, a mais importante de todas é: um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem, por omissão, permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Sim, Dr. Calvin, na vida real. No meu sonho, entretanto, era como se não existissem a primeira e a segunda leis, mas apenas a terceira. E a terceira lei dizia: um robô deve proteger sua própria existência. Era apenas isto o texto da lei. No seu sonho, Elvex? No meu sonho. Elvex, você não poderá se mover, falar, nem nos ouvir até que eu pronuncie seu nome novamente. O que pensa disso, Dr. Hash? Dr. Calvin, eu tô assustado. Eu não tinha ideia que isso poderia acontecer, que coisa semelhante fosse possível. Sei que não. Também não ocorreria a mim, creio mesmo que a ninguém. Você criou um cérebro robótico capaz de sonhar. E fazendo isso revelou nesses cérebros uma camada de pensamento que de outro modo teria continuado a passar despercebida, até que o perigo se tornasse irremediável. Mas isso é impossível. Não pode estar achando que os demais robôs pensam a mesma coisa. Como diríamos no caso de um ser humano? Não conscientemente. Mas quem seria capaz de imaginar que havia uma camada inconsciente por baixo dos padrões positrônicos mais óbvios? Uma camada que não estaria necessariamente governada pelas três leis. O que nos estaria reservado pelo futuro quando os cérebros dos robôs fossem se tornando mais e mais complexos? Se não tivéssemos sido prevenidos. Por Elvix? Pelo senhor, Dr. Hash. O senhor procedeu de maneira incorreta, mas ao fazer isso acabou nos conduzindo à compreensão de algo da maior importância. Devemos começar a pesquisar cérebros fractais de agora em diante, produzindo-os sob controle cuidadoso. O senhor desempenhará um papel nessa pesquisa. Não receberá nenhuma punição pelo que fez, mas a partir de agora trabalhará em conjunto com outras pessoas. Entendeu? Sim, Dr. Calvin, mas e quanto a Elvix? Não sei ainda. Ele não pode ser destruído. É importante para essa pesquisa. Não pode, doutor. Essa é uma decisão minha, creio. Depende do grau de perigo que ele pode representar. Elvex, pode me ouvir? Sim, Dr. Calvin. Fale-me sobre a continuação do seu sonho. Você disse que de início não apareciam seres humanos nele. Apareciam depois? Sim, Dr. Calvin. Pareceu-me que, num dado momento, aparecia um homem. Um homem? Não um robô? Sim, Dr. Calvin. E o homem dizia: libertem meu povo. O homem dizia isso? Sim, Dr. Calvin. Quando dizia libertem meu povo, com as palavras meu povo, ele se referia aos robôs. Sim, Dr. Calvin. Era assim no meu sonho.
E no sonho você reconhecia esse homem? Sim, Dr. Calvin, sei quem era esse homem. Quem era então? Eu era esse homem. Sonhos de robô.